E eu quero abrir o papo de hoje trazendo para reflexão. Ontem, enquanto eu vinha ao escritório, eu tenho o hábito de ouvir podcasts também no otimização carro. De tempo, né? Mas óbvio que eu não ouço os economistas, né? Ouvir a própria voz não é legal. Exatamente. Ouvir a própria voz não é legal, entendeu? Então os economistas eu não ouço. Eu ouço outros podcasts e ontem eu estava ouvindo um podcast com a Helena Landau. Em dado momento da conversa, ela abordou colocou uma frase que eu falei, caramba, isso me representa, né? Ela colocou, o Brasil vive problemas econômicos? Vive. Gravíssimos, vive. Mas mais do que isso, o Brasil vive uma crise moral sem precedentes desde da Constituinte. Desde a Constituinte, de lá para cá, o Brasil vive hoje uma crise moral sem precedentes, né? Hoje a turma não tem mais vergonha de fazer o que estão fazendo lá em Brasília. O episódio de ontem, para mim, foi emblemático, né? Emblemático. E a gente vai discutir um pouquinho dele aqui também. E aí eu queria jogar essa batata quente no colo de vocês, né? Vocês vêm tentando trazer novas ideias e soluções para o Brasil. Então como é que vocês mapeiam esse cenário? Onde estão os principais problemas? Porque, vamos lá, a gente adoraria receber tudo e resolver tudo. Como cidadão, quero receber todas as soluções e vocês, como formuladores de respostas, querem atacar todos os problemas. Mas tem que fazer a famosa curva ABC, o que é importante para atacar isso. Né? Quais são os principais problemas? Olha, assim, poxa, essa é a pergunta mais importante de todas, sempre. E na verdade as pessoas vão sempre estar buscando a resposta para essa pergunta. Mas existe aquela coisa, até dizem que o Musk trabalha nisso, você achar as perguntas certas é mais importante que achar as respostas, né? E a Helena Landau deu uma pista. Eu acho que a gente vai chegar ali na pista. Ela cita, estamos vivendo talvez a grande crise moral desde a Constituição de 88, que ela foi instaurada. Pois bem, a crise moral é a Constituição de 88. E vou começar nesse ponto, acho que dá pra gente começar com essa provocação. Toda a crise de um povo decorre da crise das suas elites. Eu não posso culpar a base da população pelo caminho, pelas direções que aquele povo toma, porque a base nunca lidera. E lógico, a gente ouve aquela propaganda democrática, tipo, todo o poder emana do povo, o povo... Cara, em lugar nenhum da história o povo mandou. E não é pra mandar. Tá? Essa mentira que a gente aprende na escola e tal, é uma mentira que deixa a gente perdido e alienado. A gente tem que entender assim, as decisões são tomadas por quem está em posições de poder. E poder se dá de muitas maneiras. Existe poder econômico, poder político, poder militar, poder midiático. Portanto, as pessoas que possuem poder, elas tomam decisões. A decisão tomada por um motoboy, ela não interfere na realidade quanto a decisão tomada por um presidente de um banco ou por um deputado federal. Logo, as elites, e quando a gente, veja só que interessante, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente não fica estudando a história, olha, conheça a história desse camponês romano, ele arou muito a terra dele e ao longo da vida dele ele plantou muito trigo e um dia ele morreu. Não, você vai estudar a história dos grandes generais, os oradores, os homens que influenciaram aquele povo. Portanto, a história é conduzida pelos grandes líderes. Logo, né, pra gente não, senão a gente vai ficar procurando muitas razões. Há uma crise de liderança no Brasil e essa crise vem de muito tempo. O Brasil foi fundado mediante um pacto que foi firmado entre todas as lideranças regionais, sob o comando do Dom Pedro I, os pais fundadores brasileiros participaram disso. O Dom Pedro II segura aquilo, uma das razões de manter, vamos dizer, um país tão heterogêneo de pé foi, você teve que manter as oligarquias mandando por muito tempo, por isso a gente não teve uma industrialização no começo, o Barão de Mauá, ele foi sabotado, inclusive pelo Dom Pedro II, a escravidão durou muito tempo. Depois tem a República Velha, com essas lideranças administrando o Brasil de uma maneira anacrônica. Aí vem as revoltas tenentistas, vem o Getúlio Vargas, 32 de São Paulo. Ou seja, a gente tá tendo sempre convulsões e problemas de liderança. Só que se você vai na agenda, você vai ver, ok, nós temos elites muito ruins. E as elites são muito ruins há muito tempo. E por serem muito ruins há muito tempo, a entrega que nós temos enquanto nação, ela será necessariamente muito ruim. Porque, veja, o Brasil não é um país que tem uns... a terra é maravilhosa. Mas tem uma terra ok. Nós somos o melhor lugar do mundo para plantar, mas temos terras agricultáveis, temos uma boa Embrapa que produziu bastante coisa, temos um território extenso, podemos não ter a população que produziu as maiores invenções do mundo, mas não é uma população inviável, como as piadas que vão fazer. O Brasil é um bostil, como dizem. Não. O Brasil tem muitos pressupostos que podem permitir que ele seja muito melhor do que ele realmente é. Basta ver a Índia. A Índia é um grande player internacional, com uma população que, em grande medida, está num estágio inferior à população brasileira, na maior parte dos indicadores que você for tentar levantar. Então,
O que nos faz ser tão pior do que a Índia? Naturalmente, a elite indiana é muito superior à elite brasileira, mesmo não sendo grande coisa. Assim como a elite chinesa é muito superior à elite brasileira. E aí a gente vai chegar na questão da crise moral. As decisões tomadas por essas elites, e a gente tem que estudar essas decisões que foram tomadas, foram todas decisões que levaram à manutenção do status do poder delas, mediante a expropriação do trabalho das classes médias e da criação de um sistema, isso se deu muito quando o PT chegou ao poder, de um sistema de cooptação da base. Então a gente tem um país que vive uma relação, isso na ciência política chama sistema topo-base, em que o topo se relaciona com a base, ele dá um bypass no meio, e o meio acaba sustentando tudo. É por isso que o cara que é produtivo, seja assim uma pessoa que tem um emprego que é produtivo, seja um empresário, esse cara tá sempre esfolado, a base fica alienada e ela é contemplada por migalhas que são jogadas pelo topo. Nós precisamos, para corrigir isso, quebrar esse sistema, porque o topo tá tão seguro com a compra da base e com a manutenção da alienação do meio, que o topo ele começa a expressar seu modo de vida de maneira segura. É por isso que o Alcolumbre ontem estava dançando, enquanto a gente vai descobrindo que os nomeados dele, o Otto Lobo... Otto Lobo, presidente da CVM. O Otto Lobo é uma nomeação dele, e o Otto Lobo é basicamente um criminoso tocando a Comissão de Valores Imobiliários, vai interferir... E ao mesmo tempo que eles estavam passando o auxílio gás, ou seja, estava fazendo esse mecanismo de... topo base. Então... nós precisamos destruir a relação topo-base que nós temos no Brasil, para explicar assim, qual é a minha tese, e nós precisamos substituir a elite. E essa substituição, em alguma medida, será traumática, como toda substituição de elite é. Nunca há substituição de elite que é bacana. Sempre será, em alguma medida, traumática. E nós vamos precisar fazer isso. Para ver se eu entendi. Aqui está uma crítica direta ao assistencialismo, essa manutenção, poder, a gente pode chamar de compra de voto, pode chamar de um monte de coisa. Mas como quebrar isso? Acho que talvez seja um ponto, né? Como que você quebra essa alienação que não você tem coloca? Como fazer isso em doses homeopáticas, na minha leitura. A quebra do assistencialismo? Eu acho que dá. Não, a troca da elite. Sim, o problema... Isso vem, de alguma forma, em algum grau, por ruptura. Fazer em doses homeopáticas me parece algo muito difícil. É difícil. É difícil porque existe uma inércia. O que eu quero dizer, qual é a inércia? Vamos supor que um menino muito idealista que está nos assistindo, ele quer se tornar um juiz, porque ele quer ser um bom juiz. Em algum momento, né, ele tá já no 3º ano dele sendo juiz, aí vem um penduricário. Ele, não, eu vou recusar. Aí ele quer saber, tá todo mundo roubando. A inércia, o padrão cultural puxa o cara a se tornar o juiz do penduricário. Assim como um cara que às vezes ganha uma eleição para deputado federal, vai interferir na realidade de uma maneira interessante. Pô, eu vou botar uma assessora gostosa aqui. Pra começar, que no primeiro concurso que ele prestar, pode ser que o prefeito da cidade dele resolva passar um amigo de alguém na frente dele no concurso. Exato. Então, na segunda vez que ele passar, ele já vai ter até um espírito de vingança com o que ele passou na primeira tentativa. Exatamente. A inércia leva a pessoa que vai pro topo a se alterar de maneira negativa. É por isso que a própria população fala assim, não acredito em político, não acredito em nada, que as pessoas vão se corromper. A ideia de que a pessoa vai se corromper no processo, ela é muito brasileira, por quê? Porque como os costumes das pessoas nas posições de elite são corrompidos, você imagina que todo mundo que vai pra lá alterar aquilo vai se corromper, e na verdade vai. A real, a gente já tá há 11 anos nisso, boa parte dos nossos amigos ou ex-amigos se corromperam no mesmo processo. E é sempre pelo mesmo caminho. Pois bem, nós temos que criar instrumentos que alterem o sistema de incentivo que leva a pessoa ao topo, um novo regramento no topo, e aproveitar as falhas que existem nesse próprio mecanismo que a gente vive. Ou seja, a Constituição de 88 ela tá quebrando. Acho que a gente tá desde 2013, aquelas primeiras manifestações, vendo a febre, né? O corpo tá em febre, tá ficando doente e a doença tá cada vez pior. A crise do Banco Master atesta assim, cara, tá com uma metástase. Então, há um espaço nesse corpo moribundo para que você, para salvar o corpo, tome medidas muito grandes. E aí muita gente vai cair nesse processo. Isso já aconteceu antes na história brasileira. Vou dar um exemplo. A República Velha cai com o golpe do Getúlio Vargas. O golpe do Getúlio Vargas, ele em si, foi muito traumático. Assim como havia sido traumática, em grande medida, a queda do Império. Assim como depois é traumático a queda do João Goulart e a instauração de uma ditadura. E depois é muito traumático, quer dizer, não foi traumático, mas foi leve e gradual, a chegada do regime de 88, que é o regime que a gente vive até agora. Que é ele em si um regime muito complicado e muito ruim pra gente. Foi, de todos esses regimes, foi o regime que o Brasil menos cresceu. Olha que interessante, o regime do golpe da República Velha, o regime do Vargas, o regime da ditadura militar, em todos o Brasil cresceu e aumentou o seu espaço, sua participação no mundo, economicamente, politicamente. O regime de 88, o democrático, nossa participação, nosso poder perante o mundo diminuiu. Acho que isso diz muito sobre o modelo que a gente vive. E você falou,
fazer de uma forma traumática. Você citou alguns eventos onde teve ali revoluções. Você acha que é por aí ou talvez nessa era de redes sociais essa ruptura possa vir com um grande apoio popular que force? Você mencionou o caso do Master e me parece talvez uma ideia. Escancarou um pouco dessa metástase que você coloca, esse espalhamento de muita gente importante resolvida. Será que esse é no início de uma revolução que aparece muita gente importante envolvida e aí a ruptura começa por aí? Ou você está falando de revoltas mesmo? Qual que é o caminho que você enxerga na prática? Tem muitos meios. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos houve uma revolução que aconteceu sem armas e tal, que foi o governo do Roosevelt. Os Roosevelt, ele hiperempoderou o poder executivo nos Estados Unidos e a América pré e pós-Roosevelt, assim como a América pré e pós-Lincoln. Então, houve grandes homens na história americana sem precisar fazer uma revolução que alteraram muito a dinâmica do Estado. E eu acho que isso pode e deve acontecer no Brasil. Eu acho que nós precisamos de uma revolução dessa. É meio que uma revolução gerencial que nós precisamos e uma revolução que altere as dinâmicas de poder no Brasil e o sistema de incentivos. O que a gente montou um partido para resolver essa questão. Então, quando a gente fala, levantando o que vocês colocaram no começo da Helena Landau, o problema brasileiro, é uma crise moral. Sim, a crise moral é reflexo hoje. Por que essa crise moral? Porque todo mundo que está numa posição de elite, seja um magistrado que ganha um super salário, seja um vereador, seja um deputado, seja um empresário que corrompe os outros, eles estão seguros de que fazer isso não tem consequências. E essa segurança que eles têm se dá por conta de um processo histórico que levou eles a estar seguros que a população não vai se rebelar, que o sistema de justiça ou mesmo o sistema punitivo do Estado não vai pegar eles, que a imprensa em alguma medida será leniente. Então, isso virou cultura. Portanto, há um trabalho muito grande em resolver. Há os problemas. A maior dificuldade pra gente fazer isso, pra mim tá dada, é a dificuldade que a classe média, como nós falamos, é uma aliança topo-base, a classe média tem em tomar consciência do problema. E a classe média não toma consciência do problema. A classe média do Brasil, ela deteriorou. Por várias razões. As redes sociais, a gente achou que iam libertar as pessoas. Todo mundo vai estar... Mentira, as redes sociais, elas estão atrapalhando as pessoas. E hoje você tem, vamos dizer, um tipo de identificação que não é mais com causas, por parte da classe média, mas sim com pessoas. Então, vou dar um exemplo. O caso do Banco Master, ele não vai andar perante a classe média, e eu já estou vaticinando aqui. Ele não vai andar porque não interessa que ande para representantes fortes na classe média. O bolsonarismo é o maior exemplo disso. Em grande medida, eles não querem tratar desses assuntos, porque eles já estão inseridos nesse jogo, eles também estão viciados. Então, ao estarem viciados nesse jogo, uma parte da população vai ficar assim. E a outra parte da população que, sei lá, saiu as ruas em 2013 eram mais à esquerda, uma espécie de uma esquerda antissistema. Também não existe, essa esquerda é pró-sistema. Então não existe meio que nada. A gente tá agora, a gente fez manifestação, a gente tá tentando fomentar isso. Vamos tentar ligar a faísca, mas é difícil. Agora é carnaval, é Big Brother. As prioridades vão mudando, né? A Copa tá aí. A Copa do Mundo tá aí. Então aí, difícil. É um país difícil, tá? É um país que foi desgraçado, assim. Mas a gente tem que tentar, né? Eu não sou americano, a gente não é russo. Nossos problemas são brasileiros, a gente tem que tentar fazer a nossa parte.